agora a gente vai para outra etapa, a gente vai para as perguntas talvez mais interessantes. Essa de todas é a pergunta que eu acho mais interessante. Eu já vou dizer para vocês qual. Lembra que no nosso empilhamento a gente depois trouxe a imagem, depois do bebê, vocês vão imaginar em cima de um bebê a imagem de um avião? Coitado desse bebê, né? Vai ficar carregando esse avião. O que significa o símbolo do avião? Essa tá fácil, galera. Viagens. Qual a sua viagem dos sonhos? Eu adoro puxar assunto com as pessoas diretamente para essa pergunta. Cada hora muda, né? Teve época que era Dubai, eu sempre achei lindo aqueles prédios, aquelas coisas maravilhosas. O mais próximo que eu cheguei de Dubai foi o aeroporto, que eu cheguei a aterrissar quando eu fiz o meu voo para o Japão. Não fui para o Japão a trabalho, eu fui por motivos religiosos. Para quem não sabe, eu sou budista. Gente, eu tô fingindo que eu tô falando muito naturalmente aqui, mas tudo isso é spoiler dos próximos empilhamentos. Vocês estão vendo como naturalmente um assunto puxa o outro? A não ser que você seja uma pessoa muito monossilábica, que a pessoa pergunta uma coisa e você só responde imediatamente o que está sendo perguntado, é muito natural que uma pergunta leve a outra. Mas agora, finalmente, respondendo, que eu sou faladeira, gosto de me estender além do limite, na categoria 5 do avião, então agora eu vou responder Escócia, e tem também toda uma outra história por trás dessa resposta, que também é um lugar que o Gustavo quer muito conhecer, e talvez a gente até se case oficialmente, assim, a festa seja na Escócia. Já pensou? Foi uma brincadeira nossa uma vez, então vou deixar aqui para as leis do universo, a lei da atração, quem sabe a gente se case na Escócia, assim, com a cerimônia propriamente, né? Então, agora sim, encerrando o item 5, avião, memorizou? Quando falar de avião é perguntar para a pessoa qual é a viagem dos sonhos. Isso é muito legal porque, como vocês estão vendo, abre tantas explicações, é sempre uma resposta surpreendente, então é sempre uma coisa muito legal. Número 6, selo raro. O Johnny já sabia dessa, então não vou perguntar de novo, porque ele tirou nota 11 aqui nos bastidores. Eu perguntei: Johnny, qual é o nome de uma pessoa que coleciona selos raros? E ele matou. Filatelista. Olha, essa eu anotei aqui porque eu realmente não sabia. Quando a gente fala de selo, remete a hobby. Muitas pessoas têm esse hobby de colecionar selos raros, os tais dos Ai, que palavra trava-língua. Filatelistas. Você já conheceu algum filatelistas? Algum filatelista no singular? Já fazendo um adendo, eu tive um ex-namorado que colecionava moedas, numismática, né? Eu nunca parei para pensar quem coleciona moedas, o nome, mas enfim, ele colecionava moedas. Eu passava muitas tardes ajudando ele a guardar as moedas ali nos pacotinhos que ele colecionava. E você, qual que é o seu hobby? Você tem algum hobby em particular? Olha, fazendo aqui uma auto-entrevista, quando as pessoas me perguntam dos meus hobbies, eu sempre falo de leitura, e a gente também vai falar bastante disso aqui, porque também tem tudo a ver com oratória. Na verdade, os meus hobbies têm muito a ver com a minha profissão, né? Dublagem, estudante de oratória. Mas eu vou colocar aqui uma coisa que é muito marcante, vou até anotar mesmo aqui. O meu hobby, eu diria que é gostar da banda Smashing Pumpkins, porque eu sou fanática por essa banda desde que eu tenho 15 anos, e eu já tenho quase 40, e realmente nada mudou. Continua sendo um showzão, então assim... eu tenho amigos que a gente praticamente tem um fã-clube, tenho amigos que viajam um mundo, que daí une até com a nossa pergunta anterior, né? Para ir, de fato, encontrar integrantes do Smashing Pumpkins, porque já conhece, ou em turnês que não vêm para o Brasil. Ano passado eles vieram para o Brasil, eu postei bastante sobre isso. E, novamente você percebe que um assunto puxa o outro. São perguntas de transição, causais, esqueci de falar o nome dessa categoria. Então a pergunta de avião é uma de transição, onde as perguntas começam a ficar mais aprofundadas. Você vai falar de sonhos, de aspectos mais abstratos da pessoa. Como eu mencionei para vocês, eu estou com um objetivo agora, um sonho de ir para a Escócia. Número 6, o selo raro, que remete a quê? A hobbies. Dando para vocês o exemplo, o meu hobby é ler muito e gostar de rock no geral, mas principalmente dessa banda de Smashing Pumpkins. Vocês estão... De Smashing Pumpkins foi ótimo, né? Da banda Smashing Pumpkins. Ou seja, a gente já tá aqui, passou um pouquinho da metade da nossa listagem e já dá para conhecer bastante da pessoa, né? Eu tive essa questão quando eu estava solteira. Eu reclamava para minha psicóloga. Eu cheguei num ponto que eu tinha essa aversão em paquerar especificamente, né? E eu falava assim para ela, eu falava, meu, se o cara não tiver com uma camiseta de banda,
eu não sei puxar assunto com a pessoa. Eu acho que eu sou tão nerd que, assim, quando a pessoa realmente já tá com uma camiseta de algum assunto, nerd, pra mim é muito mais fácil. A camiseta de uma banda, ou, sei lá, X-Men, um HQ. Pra gente que é nerd, a gente já se conecta. Eu cheguei a parar uma pessoa na rua, que ela tava com uma camiseta escrito Zero, é uma das músicas mais famosas do Smashing Pumpkins, e eu gritei no meio da rua. Falei, eu também sou fã! Mas tirando essas maluquices que eu faço, nem sempre as pessoas estão ali com a camiseta do hobby delas. E por que o hobby conecta tanto? Justamente por ele não ser um elemento tão prático, ele conecta muito mais a nível do próprio coração. Então, quando as pessoas falam de hobbies, por que a gente gosta desses assuntos? Porque são assuntos que a gente começa a dar uma relaxada e se sente mais gente como a gente, né? Muito mais próximo da pessoa com quem a gente está falando. Quando a gente ainda está naqueles itens anteriores, nome, profissão, tarará, até comentei no BNI, né, que é esse grupo que a gente participa. É um grupo muito legal, mas a gente demora para chegar nessa parte mais coração, afetiva. Geralmente, durante muito tempo, a gente só sabe basicamente isso, falar o nome e falar com o que trabalha, fazer conexões relacionadas a isso. Mas percebam como dá para ir muito além? Aliás, tem muitas teorias de networking, teorias de comunicação, de oratória, que falam o contrário. Falam, olha, primeiro você me conhece a nível pessoal, nessa parte mais interessante mesmo da família, dos hobbies, dos interesses mais próximos ao coração, e depois eu quero saber com que você trabalha, porque naturalmente ali eu já estou conectado com você. Então tem gente que defende essa teoria também, que é muito mais fácil se conectar com a pessoa depois que você já faz, às vezes, até 1, 2 ou 3 anos de amizade. E dizem isso, né, no próprio BNI, falam que às vezes assim, caso você não esteja fechando o negócio tão rápido, sempre falam, olha, espera 2, 3, 4 anos, que é o tempo da outra pessoa te ver de fato como um ser humano. E uma vez que isso acontece, o rapport, é assim que fala? Rapport, o Johnny tá dando um show aqui hoje. Né, essa sinergia, ela acontece de uma forma muito mais fluida, muito mais natural, e aí sim é como se todos os negócios acontecessem como consequência. Então, estamos falando aqui de uma parte um pouco mais profissional, não é mesmo? Mas eu realmente acredito nessa linha, de que é muito mais fácil, como diz o ditado, né? O dinheiro não se preocupa com ele, que ele vem como consequência. E eu concordo, porque de fato, acho que quanto mais você abre o coração, parece que todo o restante acontece como um piloto automático.